Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Como é que passaram a semana? Bem, né? Graças a Deus. Fizeram as atividades lá na plataforma e hoje vamos dar sequência aqui, finalizando esse capítulo do modernismo brasileiro. Então vamos lá para a página 116. Tem uma foto aí do Oswald de Andrade. E na outra página 117, o famoso Abaporu da Tarsila do Amaral. Então, relembrando lá que os artistas da Semana de Arte Moderna, o objetivo deles era romper com a arte acadêmica que se fazia aqui no Brasil e valorizar, né, criar uma arte genuinamente brasileira, valorizando o povo brasileiro, a natureza, a questão da mulher na sociedade, reivindicando direitos para as pessoas. Então, tinha uma série de questões ali que estavam sendo elaboradas por esses intelectuais e artistas da época aí. Então, depois da Semana de Arte Moderna, esse grupo de intelectuais eles se dividiram em dois. Então, um grupo que era liderado pelo poeta Menotti Del Picchia, ele era assim um grupo radical, porque o Menotti Del Picchia ele achava que nada daquilo que tinha sido produzido lá na Europa devia ser aproveitado. Então era desprezar totalmente aquilo, os avanços já da arte, né? As escolas lá, o cubismo, expressionismo, surrealismo, e criar uma coisa independente daquilo lá, uma coisa brasileira. Tanto que ele fala aqui, né, da questão de xenofóbica, que é rejeição ao estrangeiro. Então, no manifesto que ele lança lá em 1924, no Nhengatu Verde e Amarelo, ele vai tratar disso daí mesmo, né? De criar uma coisa brasileira, desprezando aquilo que vem de fora. Então, eles eram bastante radicais. E esse grupo aí, ele ficou mais restrito à literatura. E nós vamos ver que o outro grupo, ele era mais ligado às artes plásticas, o grupo antropofágico. Então, o grupo ANTA chamou esse grupo aí, liderado pelo Menotti Del Picchia. O outro grupo, que vai ser liderado pelo Oswald de Andrade, que era um poeta também, marido da Tarsila do Amaral, eles também, né, eles pensavam de outra maneira, mas também queriam romper com a arte acadêmica lá, mas eles achavam que deviam aproveitar aquilo que já tinha sido desenvolvido lá na Europa, que eram as escolas de arte moderna, deglutir isso e transformar numa arte brasileira também, né? Esse grupo ele era assim mais voltado para as artes plásticas, pintura, escultura, arquitetura, tinha também o Villa-Lobos, era desse grupo, e eles lançaram também um manifesto em 1928, que é o Manifesto Antropofágico. Então, esse Abaporu da Tarsila do Amaral aqui, ele representa essas ideias desse grupo aí antropofagista, né? Que era o antropófago é o homem que come, né? Então essa coisa de comer, de pegar a cultura do estrangeiro, né? De se apropriar da cultura do estrangeiro. Então era uma antropofagia cultural. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo, o primeiro parágrafo do Manifesto Antropofágico era to be or not to be, that is the question. Então tem aquela questão universal, né? To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Então eles fizeram uma paródia com esse ser ou não ser, eis a questão. Tupi or not tupi, porque o que era o tupi? O tupi é uma etnia aqui brasileira, dos índios, né? Brasileiros. Então, estava muito ligado com as ideias deles, essa questão do índio, do negro, do branco, né? Compondo aí o povo brasileiro. Então, é uma questão que ainda a gente deve estar dentro da cabeça da gente. Então, uma coisa interessante aqui também, que fala aqui no capítulo de vocês, na apostila, é com relação a uma obra importantíssima escrita pelo Mário de Andrade, que é a obra Macunaíma. Então, Macunaíma era assim um herói nacional, ele fala. Então, ele passa por metamorfoses. Então, ele nasce índio, depois ele vira negro e depois ele vira branco. Então é uma coisa curiosa, né? Então o caráter
do Macunaíma, ele é uma coisa que representa, assim, o homem brasileiro, né? Essa formação do brasileiro aí. E aqui eu tenho um exercício aqui que eu vou querer que vocês façam. Eu vou deixar no final do capítulo, depois eu falo novamente disso. Agora vamos olhar aqui para a obra da página 21, que é uma obra do Di Cavalcanti. Desculpa, gente, tô com uma tossinha. Então, ele mostra aqui dois personagens bem brasileiros, né? Então a gente vai ver que essa obra assim dele, ela tem características parecidas lá com a obra Fovista do Gauguin, com esses traços aí definindo o contorno das figuras, que é uma coisa que não existia na pintura, né? Tem as mãos e os pés assim grande, a desproporcionalidade também da cabeça com relação ao corpo. A gente vê um mar lá no fundo, a gente vê um cesto de peixes e um cesto de frutas aqui. Então é uma obra bem brasileira aí, né? Que o Di Cavalcanti ele usou aspectos aí, né? Apropriar, que ele se apropriou lá da cultura europeia, porque o Di Cavalcanti é um dos artistas que vai estudar na Europa. A Anitta foi para a Alemanha, a Tarsila foi para a Espanha e França, o Di Cavalcanti ele também vai estudar. Então tudo isso transparece aí na obra deles, tá bom? Então eu quero que vocês leiam com atenção esse parágrafo aqui. Então hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais curta aqui, né? Que é a finalização desse parágrafo. Então o que eu vou deixar de tarefa para vocês aí, ó? Vocês vão fazer também uma colagem, que pode ser colagem misturada com desenho, caracterizando a Macunaíma, que é essa coisa de nascer índio, virar preto e depois virar branco. Como que vocês fariam aí um trabalho caracterizando? Vocês leiam aqui então na página 120, né, que ele vai falar mais ou menos como que vocês devem elaborar esse trabalho aí, tá bom? Que é o que eu vou deixar de tarefa para vocês aqui na plataforma. Depois tem outros exercícios aqui, ó, que eu quero que vocês façam, né? Na página 123, 124, 125, para depois eu começar uma revisão para fazer a nossa prova lá no final de julho. Então eu vou fazer rever aquilo que não ficou bem incorporado, né, como conhecimento, quais as dúvidas que vocês têm a respeito de tudo aquilo que a gente já viu para fazer a nossa P2 aí no final de julho. E vão colocando os exercícios em dia, porque é desses exercícios que vai sair a nota de P1 de vocês, tá bom? Então, eu espero esse trabalho de vocês aqui da Macunaíma na plataforma. Dessa maneira, já vou encerrando também, tá bom? Desejando uma ótima semana para vocês, com muita proteção, tá? E um beijo grande para todos. Tchau, tchau.